Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, disse: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Essa instrução tem um objetivo muito específico. Ele continua dizendo: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Bom, esse texto está em 2 Timóteo 4, eu li dos versículos 2 até o 4. A palavra de Deus nos mostra a importância de que a tempo e fora de tempo a palavra seja comunicada, juntamente com ela vem a correção, vem a repreensão, vem a exortação. Ele diz com toda a paciência, isso não significa necessariamente fazê-lo de forma irritada, mas ele diz com doutrina. A Bíblia diz que as pessoas procurariam mestres que falassem aquilo que satisfizesse os seus próprios ouvidos. E, hoje em específico, eu quero falar de mitos sobre o casamento. O primeiro deles, quando estamos falando de pessoas que já amam, servem o Senhor Jesus, já são convertidas, essa ideia de que Deus é o responsável pela união. Alguns chegam ao ponto de dizer: meu casamento foi feito no céu. E eu quero te dizer, isso não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, a responsabilidade da escolha do cônjuge é toda nossa. É algo humano. É lógico que nós podemos contar com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Essa frase, livre para casar com quem quiser, no estado de viuvez, mas somente no Senhor, mostra que ela escolheria com quem ela se casaria. No entanto, a única restrição imposta pela palavra de Deus que fosse alguém que partilhasse da mesma fé. Um erro que muitos cometem de se casar entrando naquilo que Paulo em 2 Coríntios classifica como jugo desigual. Um cristão se colocando em jugo desigual com os incrédulos, com os não cristãos. Em Números 36:6, que diz: essa é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. A única restrição que Deus fez nesse assunto específico foi restringi-las a casarem-se dentro da tribo para que não prejudicasse a tribo toda. Muitas pessoas espiritualizam isso, não pensam, não avaliam com cautela. Eu gosto de dizer que depois de Jesus a decisão mais importante da nossa vida diz respeito ao casamento. Porque se o maior valor do cristão é Deus, o segundo maior valor é a sua família. E constituí-la não é uma decisão com a qual se brinque. Eu vejo adolescentes muito novos que não entenderam nem o propósito da sua vida, já escolhendo um parceiro de uma forma errada, numa hora errada, um parceiro para uma vida inteira. Muitas vezes querem atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade delas. O problema é quando passam a lidar com a realidade em vez do mito, e os problemas começam. Aí as pessoas querem usar a mesma desculpa, a mesma justificativa, o mesmo mito que usaram para entrar, eles querem usar como desculpa para sair. Primeiro, eu quero falar de um segundo mito. Percebo de uma forma muito comum e recorrente as pessoas usarem uma expressão: estou atrás da minha metade. Eu sei que essa ideia de encontrar alguém que te complemente, ela soa bonita, ela soa romântica, mas eu quero dizer, isso não é bíblico, pelo menos na ordem que nós costumamos colocar. Muitas pessoas, eu vejo isso de uma forma generalizada nos jovens solteiros que ao longo dos anos temos pastoreado, eles estão buscando alguém que os preencha, alguém que os realize. Isso, além de ser equivocado em relação aos valores da Bíblia, tem tudo para gerar problema. Eu tenho repetido muitas vezes aos jovens: olha, se você quer ser feliz, não se case. E às vezes vocês me olham com a cara e dizem: pastor, não pode haver felicidade no casamento. Eu digo: pode. Mas se você quer ser feliz, não se case. Eles me olham e dizem: por quê? Eu digo: porque a perspectiva bíblica do casamento não é ser feliz, é fazer alguém feliz. Qual é a diferença? A diferença é que em vez de buscar alguém que me complete, eu deveria ser alguém já inteiro. Gosto de uma frase do Nelson do Escolhi Esperar, que ele diz: olha, eu não tenho que achar uma metade, eu tenho que ser, quando solteiro, já inteiro, realizado em Deus, realizado em tudo que eu faço na vida. Então, quando encontrar alguém, eu quero dividir e compartilhar minhas alegrias e minhas realizações. As pessoas acabam projetando algo para o casamento, esperando que a outra pessoa a preencha. E o pior é que do outro lado tem, normalmente, alguém com a mesma expectativa.
Isso tem levado a muitos problemas. Li certa ocasião um livro de Craig Hill chamado Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Né? Ele fala dessa mentalidade parasita da pulga. Né? Do lado de cá tem uma pulga olhando para aquele cachorrão dizendo vou sugar tudo que eu posso para ser feliz. Mas do lado de lá tem outra pulga com a mesma mentalidade. E no final das contas as pessoas se casam descobrindo que são duas pulgas e nenhum cachorro. Qual é a mentalidade bíblica? Deuteronômio 24:5, por exemplo, diz: o homem casado durante 1 ano não sairá à guerra, mas ficará em casa para promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. Essa mentalidade de querer ser realizado em vez de realizar tem sabotado muitos casamentos. Bom, em terceiro lugar, os cristãos em relação ao casamento, que um crente, se é crente de verdade, ama e serve a Jesus, é fiel, não terá problemas relacionais. Deixe-me dizer, isso está muito longe de ser verdade. É lógico que quando vivemos da forma correta em Deus, nós podemos evitar, podemos diminuir e podemos resolver problemas. Mas não significa que porque alguém é crente, ele não vai ter problemas relacionais. Veja bem, homem e mulher, né, são muito diferentes por natureza, no jeito de ser de cada um. Entra aquela questão do ditado, né, que os opostos se atraem. Normalmente, quando solteiro, encontramos no outro que é diferente virtudes que não temos. Mas só vamos descobrir, depois de uma vida bem próxima e íntima, o que normalmente só acontece no casamento, que essa pessoa não tem só virtudes que nós não temos, ela também tem defeitos que nós não temos. Então, aquele mesmo potencial de atração na diferença, às vezes cria uma tensão enorme depois. Qual a razão de entrarmos num casamento com potencialmente tantas diferenças? Acredito que um versículo que nos ajuda a entender isso é Provérbios 27:17, que diz: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Né? Quando você pensa num ferro batendo no outro, raspando no outro, fazendo barulho, soltando faísca, aquela ideia do atrito não parece ter nada de positivo. Mas quando você pensa no motivo pelo qual principalmente os antigos afiavam o ferro, é porque eles precisavam ter ferramentas melhores. Então, essa ideia de aperfeiçoar a ferramenta nos mostra que no ambiente de diferença nós podemos crescer. Um dia desses fui ministrar num evento de casais junto com a minha esposa e antes de pregar sobre esse texto de Provérbios, comecei dizendo: olha, minha esposa hoje, gente, 20 e tantos anos depois de casada, é muito melhor do que era quando nos casamos, né? Porque eu a treinei. E eu fui falando de uma forma que as pessoas foram me olhando até de uma forma desconfortável. E quando eu percebi, né, que a brincadeira, a ilustração já poderia passar do ponto, eu resolvi arrumar e falei: não, gente, é verdade, ela vai aqui confirmar. Né? Aí eu dizia assim: Kelly hoje perdoa muito melhor do que antes. Kelly hoje é muito mais paciente do que antes, porque eu a treinei. E a turma começou a rir, entendeu para onde ia a ilustração. O que eu quero destacar, né, é que nós não podemos criar fantasias de que não teremos problemas, mas podemos carregar uma certeza e uma convicção de que problemas podem ser evitados, podem ser diminuídos e, principalmente, quando surgem, podem ser devidamente resolvidos. Mas criar, né, essa ideia, essa fantasia de que oração resolve tudo. Já falei isso no outro vídeo, falando sobre mitos, né, a respeito de família. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, Paulo diz, né, que o casal, quando vai se dedicar à oração, a ponto de interromper sua vida íntima, deve fazer isso, em primeiro lugar, de comum acordo. Ele diz, por pouco tempo, e depois se unir novamente. Ele diz para que Satanás não vos tente pela incontinência, que é a falta de controle do desejo. Né? Normalmente alguns pensam, não, tudo que eu preciso para manter o diabo longe é oração. Mas Paulo está dizendo para o casal, se vocês só orarem e não comparecerem, o diabo pode destruir o casamento de vocês. E quarto e último lugar, né? Esse assunto é difícil de tratar de forma breve, mas eu quero pelo menos aqui cutucar o assunto. Muitos estão acreditando cada vez mais que o divórcio é uma saída e uma solução para problemas conjugais. E acredito, né, que isso vem se tornando cada vez mais um mito expressivo, ganhando força, que está nos levando na contramão das Escrituras. Em Mateus, no capítulo 19, eu vou ler do versículo 3 até o 9, a Bíblia diz, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Detalhe, a lei de Moisés permitia o divórcio e eles estavam vivendo nesse contexto. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o início os fez homem e mulher e que disse, por isso o homem deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher?
Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. E eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Jesus traz uma advertência muito séria. Nós vemos que Paulo, em 1 Coríntios 7:39, foi o primeiro texto que eu citei, diz que a mulher viúva pode casar de novo. Então, uma das permissões bíblicas para um novo casamento é a viuvez, e isso ninguém vai discutir e nem existe condicionais. Agora, Jesus falou de uma segunda exceção, né? É em caso de adultério. E mesmo essa exceção, normalmente, num trabalho pastoral, né, quando a gente está orientando as pessoas, mesmo quando isso acontece, nosso direcionamento, procure praticar o perdão, porque a Bíblia diz em Efésios 4:32 que temos que perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O versículo seguinte, Efésios 5:1, diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Então a pergunta é como Deus perdoa. No livro de Jeremias, o Senhor diz a nação de Israel, né, como a mulher que abandona o seu marido, né, e se prostitui com muitos homens, assim foi você para comigo, mas eu te digo, volta, ó Israel. Deus está dizendo, vocês me trataram exatamente de acordo com essa figura, mas estou oferecendo oportunidade de perdão. O Senhor diz, eu te recebo desde que te arrependas. Então, normalmente a gente diz, ainda onde existe o ambiente de arrependimento, o perdão, a reconciliação deveria ser buscada antes de se sair correndo, fazer uso da exceção. Mas há uma exceção específica. O problema é que as pessoas têm banalizado, né, o divórcio. E aqui, quando os judeus estavam discutindo, a pergunta deles para Jesus não foi se era permitido divorciar. Moisés tinha dado essa permissão. Agora Jesus, que está estabelecendo uma nova aliança, que o tempo todo diz, ouviste o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés, mas ele diz, eu porém vos digo, porque agora ele está estabelecendo sua própria lei, os seus mandamentos. Então, nós precisamos entender que Jesus está dizendo, olha, não foi assim desde o princípio. Ele remete à origem do primeiro casal e diz, o plano de Deus não era que se trocasse de cônjuge. Né? E aí Jesus faz a afirmação que muitos distorcem, o que Deus uniu não separe o homem. E eu tenho visto pessoas tentar usar isso no âmbito personalizado. Não, pastor, mas é que olhando assim para o meu casamento, eu não creio que foi Deus que uniu. Como, né, se eles estivessem dizendo que Deus aceita um cupido, pega fulano e junta com um Beltrana. Na verdade, quando a Bíblia diz o que Deus uniu, está falando da instituição do casamento criada por Deus. Quando um homem e uma mulher entram nessa instituição, não importa se são cristãos, se tiveram um casamento na igreja, ou se a cerimônia, né, foi cruzada num terreiro com todos os tipos de Exus sendo invocados. Quando homem e mulher entram na união criada e instituída por Deus, chamada casamento, eles entraram naquilo que Deus uniu. E nós precisamos entender, e aí eu mexo nas razões que eu falei lá no início, da cautela na escolha, de entender a responsabilidade, que isso é a maior decisão, a decisão mais importante depois de Deus, e algo com o qual não se brinca. Né? Por quê? Porque o casamento é uma aliança. Jesus, ele começa a destacar que, olha, não foi assim desde o início e não vai ser assim daqui para frente. Agora, mesmo durante a lei de Moisés, Deus já tinha dito que ele aborrecia o divórcio. Né? Em Malaquias 2,14, a Bíblia diz, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus está dizendo que o casamento é uma aliança. E a perspectiva bíblica de aliança é de um compromisso sério, né, que não pode se dissolver. Nós precisamos entender que quando defendemos as alianças que assumimos para honrar o Senhor, nós podemos experimentar a ajuda e o socorro de Deus de uma forma poderosa e sobrenatural. Se nós entendemos o quão sério é a aliança do casamento, nós não brincaríamos com isso. Né? Você que está pensando em se casar, pense muito bem, ore muito bem antes de entrar, porque isso não é uma brincadeira. Não é algo para dizer, tentei, não deu certo, eu saí. Né? A Bíblia estabelece duas claras condições. Como eu disse antes, não dá para esgotar um assunto como esse. Eu escrevi um livro inteiro chamado O Propósito da Família para tratar principalmente das questões do casamento, e você não resume algo, né, num momento tão pequeno, mas pelo menos eu posso incitá-lo a pensar, a avaliar, né, a procurar entender o que a palavra de Deus diz para que não se brinque com isso. A orientação bíblica sobre o casamento é de que é uma aliança, é algo muito sério, é algo para ser honrado, é algo para não se brincar. Que Deus possa nos nossos dias restaurar não apenas a visão correta e bíblica do casamento em vez dos seus mitos, mas o zelo por ele, para que nenhum de nós venha brincar com esse projeto tão glorioso. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.